Bom, pessoal, primeiramente, bem-vindos a essa nossa segunda edição aqui do Peers pela Diversidade, evento 100% digital. Meu nome é Joana, eu sou Senior Consultant da Peers, eu estou aqui há quase 5 anos e atuo em projetos e sou líder da frente de diversidade também. A gente é uma consultoria de negócio e tecnologia, a gente trabalha como parceiros em todos os níveis da organização, promovendo mudança desde a estratégia, desenho à implantação. A gente nasceu em 2012 e desde então a gente tem um crescimento anual de 40%. Dentro da Peers, a gente tem a Frente de Diversidade, que surgiu em 2019, e desde então a gente vem realizando iniciativas e eventos como esse, para difundir ainda mais o assunto e construir uma Peers mais igualitária. O Peers pela Diversidade ele tem como objetivo trazer tópicos sobre diversidade, seja ela pensando em igualdade de gênero, idade, raça ou orientação sexual, de maneira a proporcionar uma troca de experiências, boas práticas e ideias para que a gente construa um ambiente mais igualitário. No ano passado, a gente teve a nossa primeira edição com uma conversa com mulheres incríveis sobre a importância e a busca da igualdade de gênero. E hoje, para me ajudar nessa edição, na condução desse evento, eu tenho comigo a Bruna, interne da Peers. Ela também atua em projetos e está comigo nessa caminhada da frente de diversidade. Boa noite, Bruna. Oi, Ju. Espero que agora vai, hein? Boa noite, pessoal. Como a Ju comentou, eu sou estagiária na Peers há 1 ano e meio, e eu entrei no time na iniciativa de diversidade no começo do ano, agora em 2021. E falando do nosso evento, né, o nosso grande objetivo aqui, ele é ouvir e aprender sobre a equidade racial, seja dentro ou fora do ambiente de trabalho. A gente espera, né, a nossa ideia aqui é realmente conduzir o evento passando um pouco pelo nosso passado, entendendo todo esse contexto do nosso futuro, desculpa, gente, do nossa situação atual, quais foram os avanços que a gente foi tendo ao longo da história, mas principalmente essas alavancas que ainda precisam ser preenchidas para que a gente tenha uma mudança ativa da realidade brasileira. Hoje, conduzindo Peers pela Diversidade, nós temos 2 mulheres brancas, né, meramente coadjuvantes do evento e do assunto, mas que buscam entender e contribuir para esse movimento. Para isso, a gente vai quebrar um pouco do silêncio. A gente vai trazer esses problemas, discutir esses problemas históricos e enraizados, de uma maneira aprofundada, pela visão dos nossos convidados, que estão aqui como realmente representantes do lugar de fala e protagonista, né, nesse tema e discussão. E acho que, como a Bruna disse aí sobre o evento, para tratar desse tema, a gente tem esses 3 grandes protagonistas aqui para trazer um pouco de conhecimento para a gente. E assistindo, a gente tem nossos consultores, nossos clientes, faculdades parceiras e público em geral. Aqui com a gente aí os protagonistas, hoje eu estou com a Juliana Campos, que eu já vou pedir a licença de chamar de Ju, diretora de Payments Operation do Ebanks, o Gustavo, gerente executivo do Instituto CIA, atualmente lidera aí o Comitê de Diversidade e Inclusão da companhia, e por fim aí a Tânia, também responsável pela diversidade da Ânima, além de palestrante aí abordando temas relacionados com a diversidade e inclusão. E aí, para começar a noite, eu queria agradecer primeiramente a Ju aí. Muito obrigado por dedicar um pouco do seu tempo, do seu conhecimento. Boa noite. E conta aí um pouquinho para a gente sobre você. Olá, gente. Boa noite. Primeiro, bom, para as pessoas que não podem visualizar, para as pessoas que não podem enxergar, eu sou Juliana, uma mulher negra, de cabelos crespos, visto uma camiseta preta. E queria primeiro dizer que eu estou muito feliz de estar aqui para esse papo com vocês, agradecer porque é um papo tão necessário, agradecer pela presença dos meus colegas Gustavo e Tânia, que são pessoas que eu já sigo nas redes e que são tão influentes nesse assunto. Eu hoje atuo como diretora de Payments Operation e estou no mercado de meios de pagamento há 20 anos. Sou apaixonada por esse tema que a gente vai tratar aqui hoje, que é tão necessário e tão bacana. Então, mais uma vez, agradeço pelo convite. Obrigada aí. O próximo aqui, o Gustavo, que eu já vou também tomar a liberdade de chamar de Gu aqui, entre as conversas antes aqui. Muito obrigado também por você estar aqui, tá? Eu queria ouvir um pouquinho de você também. Muito obrigado, Joana e Bruno, pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui falando para o mercado da consultoria, as pessoas se interessaram por esse evento, para falar sobre esse assunto tão importante e tão pertinente que ainda precisa ser falado.
Bom, eu sou o Gustavo, Gustavo Narciso, ou Gu, e trabalho no Instituto CIA há 3 anos. Também cuido da frente de diversidade, equidade e inclusão da CIA, né, do negócio. Eu sou um homem negro, sou um homem de pele retinta, com dreads no cabelo, e estou aqui onde eu costumo fazer minhas lives na minha casa, que é no meu bar, junto com vocês e com essas mulheres que eu admiro muito. Não as conheço pessoalmente, mas sei do trabalho que elas têm feito aí nos lugares que elas ocupam hoje. Então, estou muito contente, acho que esse bate-papo vai ser muito pertinente e potente para todo mundo. Legal, obrigada. E aí, por fim, Tânia, por favor, aí já estendo meus agradecimentos aí que eu já agradeci. Por favor, fala um pouquinho sobre você também. Boa noite, Piers, tudo bem? Então, eu sou Tânia Chaves, sou uma mulher negra, negra retinta, cabelos crespos acima do ombro. Eu visto uma blusa com motivos de animal e atrás de mim tem aqui a minha identidade visual com meu nome e escrito Transformando Adversidades pela Diversidade. Muito, muito prazer estar aqui. Eu agradeço já de uma vez o convite, Joana, agradeço o convite, Bruna, e me sinto muito feliz de estar aqui do lado de duas pessoas incríveis, Juliana e Gustavo. Que prazer estar aqui. Legal, pessoal. Acho que antes da gente começar a roda de conversa, eu queria convidar todo mundo que está aqui assistindo a gente a pensar em 2 aspectos, né? Acho que o primeiro aspecto aqui é para a gente pensar quantas pessoas negras que você que está aí assistindo a gente conhece, que está em posição de liderança em empresas, que são advogados, médicos, dentistas, arquitetos, engenheiros, ou que falam 2 ou mais idiomas, que fizeram carreira internacional, ou que são CEOs. E agora eu quero convidar você a pensar no outro aspecto, no outro lado, não tão feliz, né? Quantas pessoas negras que você conhece que atuam em serviços domésticos, que não concluíram o ensino básico, que trabalham na manutenção geral ou que atuam em mercado informal? Certamente, o segundo bloco você conhece muito mais. E aí eu queria puxar um gancho aqui com a Ju, porque acho que antes da gente discutir como mudar o cenário, o que as empresas estão fazendo, dentre outros pontos, a gente precisa dar um passo para trás, né? E entender um pouco o porquê desse cenário. O que tem por trás de todas essas provocações, né? Qual que é a história do Brasil quando a gente fala de um aspecto racial? Ju, você pode me ajudar com isso, por favor? Claro, claro, Jô. Obrigada até por essa introdução, essa provocação, até diria, né, com relação ao que a gente vê no mercado, ao que a gente vê de realidade. E a gente chegou até esse momento, né? A gente chegou até o fato de que hoje a gente não vê de forma tão comum pessoas negras em posições de liderança, CEO ou outras profissões, como você colocou, pelo fato de algumas razões históricas, principalmente com relação à Constituição que foi criada ao longo do tempo. A gente tem uma falsa impressão a respeito do tema de igualdade. Na verdade, ele é quase que aspiracional, sabe? Porque quando a gente busca as raízes de como é que a gente chegou até aqui, tem aspectos que são tão fortes do ponto de vista de Constituição que explicam muito do que a gente vive hoje em dia. E aí, eu queria trazer para vocês algumas provocações desse papo histórico, só para a gente estabilizar aqui o nosso conhecimento, partir de uma base histórica que todo mundo possa conhecer. Primeiro, vale falar que, enfim, vou puxar um papo de história, literalmente, e aí primeiro vale falar que a primeira lei que foi criada com relação à educação básica gratuita para a população brasileira foi uma lei criada em 1837, e ela tinha lá uma letrinha minúscula, ela tinha lá aquela informação, entre aspas, que era uma lei que disponibilizava educação gratuita para todos, exceto para negros. E aí, lá em 1837, começa a nossa história, a nossa caminhada. Mas essa é só uma delas. Tem mais de 20 situações diferentes, 20 momentos ao longo da Constituição brasileira que nos trazem até aqui. Depois de 1837, que foi essa primeira lei com relação à educação, em 1871, a gente também viveu um outro momento que fala sobre a lei do ventre livre. Então, imagina que em 1871, a gente ainda vivia o período de escravatura, surgiu uma lei na Constituição que falava que toda criança que nascesse, ela poderia se considerar livre. Mas aí cabe uma reflexão.
quem é que nasce livre de fato num período onde a escravatura estava eminente? Que criança conseguia sobreviver sem seus pais? Que criança conseguia sobreviver de forma autônoma? Então, era uma liberdade velada. A lei do ventre livre, ela de fato vem para trazer uma falsa impressão de que os tempos estavam mudando. E aí, outros fatos históricos. Em 1885, nós também vivemos a Lei dos Sexagenários, que falava que a partir dos 60 anos de idade, aquelas pessoas que, enfim, passaram por todo o processo de escravatura poderiam ser consideradas livres. Mas aí queria trazer uma segunda reflexão. A partir dos 60 anos de idade, você já não tinha mais aquela vida tão produtiva. Você já não conseguia, por exemplo, servir aos fazendeiros como você conseguia quando tinha 20 anos de idade. Então, a lei do sexagenário, por exemplo, foi uma forma dos fazendeiros da época se livrarem daquelas pessoas que já não eram tão produtivas e também reduzir os custos que eles tinham com essas pessoas. Depois disso, em 1888, finalmente a abolição da escravatura. E eu até tem várias passagens da Constituição que nos trazem até aqui e que é sempre importante a gente refletir sobre o que estava por trás, pensando em todas essas passagens. Mas o que mais me choca, Jô, e trazendo aqui a tua provocação desse baseline que a gente está criando para discussão, é que só em 1988, eu não sei quantos anos vocês têm, mas, enfim, eu já tinha nascido, só em 1988 a gente teve a primeira lei real e oficial que tratava as condições de racismo, situações similares, como crime de fato. Levou muito tempo. Pensem que eu falei aí de 1800 e alguma coisa, mas apenas em 1988, a gente está falando de coisa de 30 e poucos anos atrás, a gente teve, de fato, esse assunto sendo levado de forma séria na Constituição brasileira, onde, a partir daí, sim, a gente trata o processo, né, toda a situação com relação a racismo como crime de fato e inafiançável. Até então, eram leis que tratavam isso de forma bastante leviana, em alguns casos, ou com interesses políticos ou comerciais. Então, acho que vale fazer essa reflexão histórica, porque a gente não chegou até aqui à toa, né? Todas as diferenças que a gente vive hoje têm uma base histórica muito forte. Essa é a minha percepção sobre isso, Jô. Muito bom, Ju. Acho que pegando um pouco o gancho desse contexto que você trouxe, eu queria perguntar para a Tânia, né? Quando a gente fala, a gente ouve falar muito de racismo, o racismo estrutural, o racismo institucional, e é bem presente esses conceitos dentro do conceito histórico. E eu queria pedir a sua ajuda, tanto para explicar um pouco melhor esses conceitos, mas principalmente para ajudar a gente a exemplificar, né, no nosso dia a dia, como que a gente consegue identificar esses conceitos? Muito bom. Excelente a explanação que a Juliana fez. E aí, entrando um pouquinho, então, nos tipos de racismo, né? Primeiro, vamos entender o que tem a ser racismo, né? Racismo é uma forma de preconceito onde você separa pessoas, segrega pessoas, nega acesso a pessoas, tão somente por causa da cor da sua pele, né? E de seus traços negroides, por conseguinte. E aí, quando a gente pensa em racismo estrutural, eu gosto de trazer sempre a visão do Silvio Almeida. Ele não foi o único estudioso do racismo estrutural, mas é o mais contemporâneo e eu acho mais fácil da gente entender. Quando a gente pensa em racismo estrutural, o racismo estrutural é a maneira como a sociedade vai se organizar pautada a partir da ideia de raça. E esta sociedade que se organiza pautada a partir da ideia de raça vai produzir privilégios materiais e simbólicos para brancos, desvantagens e opressão para negros. E aí, para a gente entender ainda melhor o racismo estrutural, né, o nome é bem autoexplicativo, né? Quando a gente pensa num prédio, por exemplo, os engenheiros, os arquitetos, quando vão desenhar, então, ali aquele prédio, a primeira coisa que eles precisam se preocupar é com a estrutura, né? Porque é a estrutura que vai segurar toda aquela edificação para cima. E aí, quando você pensa que nós estamos num país em que o racismo está nas suas estruturas, nós vamos entender que todas as outras questões que vão acontecer vão estar produzindo esse mesmo efeito. E aí, entrando um pouquinho no que a Bruna perguntou do racismo institucional, e aí dando um exemplo de racismo estrutural, a gente entender, por exemplo,
que a população negra é a população que é a maior parte, que ocupa um ranking de população sem analfabeta no país. Nós também podemos falar de racismo estrutural quando a gente pensa nas posições de liderança, onde homens negros ocupam 2,2% dos cargos de diretoria no nosso país, mulheres negras ocupam 1,9% dos cargos de diretoria do nosso país. Isso são reflexos e exemplos do racismo estrutural. Quando a gente entra no racismo institucional, também o próprio nome ele já é bem autoexplicativo, é aquela forma de racismo que vai se dar nas instituições. Se a gente tem o racismo estruturando a sociedade, as instituições, ou seja, as empresas, os órgãos públicos e privados, também vão reproduzir formas de racismo. E aí, para a gente entender, e aí todo o aparato das instituições da sociedade vão reproduzir formas de racismo. Então, eu posso trazer aqui, por exemplo, um exemplo da instituição saúde, por exemplo. Nós temos, no nosso país, um dobro de mortalidade de mulheres negras a cada 100 mil que dão entrada num hospital para ter seus filhos. Nós temos o dobro de mulheres negras que morrem, enquanto que em comparação com mulheres brancas. Isso porque os médicos às vezes olham para essas mulheres e falam que aquele corpo foi feito para parir. E aí não dão a quantidade de analgésicos, por exemplo, existem inúmeros casos, não fazem os procedimentos para facilitar um parto, essas mulheres então entram num processo de dor muito grande, a pressão sobe, tem eclâmpsia e aí morre-se a mãe na hora do parto. Uma outra instituição também que a gente pode falar é a instituição de segurança pública. Né? A chance de um jovem negro morrer no nosso país é 2,5 vezes maior do que um jovem branco. Então, isso a cada 23 minutos morre um jovem negro no nosso país. Esses são reflexos do racismo institucional. Então, é isso. O racismo estrutural é aquele que vai pautar a sociedade, vai estar na estrutura da sociedade, pautando todas as visões a partir da ideia de raça. E o racismo institucional, que decorre do racismo estrutural, né, um filho do racismo estrutural, o racismo institucional é aquele que as instituições vão também promover, causando esses abismos que a gente vê de oportunidades no nosso país. É isso. Não, legal, muito legal. Depois de entender, acho que um pouco dessa história, do que a Ju trouxe, do conceito de racismo que a Tânia trouxe também, acho que a gente consegue ver, acho que a Tânia já trouxe até alguns dados, mas eu queria trazer outros dados aqui, acho que a gente poderia ficar à noite aqui citando dados, na verdade, que são tristes, na verdade, mas a gente tem aí 56% aproximadamente da população brasileira é de pretos e pardos, né? Só que quando a gente vai falar de nível superior, só aproximadamente 2,8% dos alunos negros eles chegam no ensino superior. E já quando a gente fala da população carcerária aí, 2/3 dos detentos eles são negros. É um número, né, absurdo. E quando a gente fala da taxa de homicídio, o homicídio entre homens negros é 10 vezes maior do que a média geral brasileira. Então, assim, olhando um pouco desses dados e um pouco do que a gente falou até agora, a gente começa a entender, né, que de fato a gente não está no mesmo ponto de partida, né? E aí eu queria puxar um gancho aqui para de fato que eu queria ouvir um pouco da Ju, um pouco desse ponto de partida, assim, tem esse lance de equidade, de igualdade, qual que é a diferença? O que é de fato essa ponto de partida que não é igual aí, vamos dizer, tá? Que Legal, isso Jo. era? Legal, Jo, obrigada. As estatísticas, elas realmente assustam, né? Enfim, você bem colocou, 56% da população brasileira é negra, e ainda assim a gente vive a situação que a gente visualiza hoje dessa desigualdade, literalmente, né? Quando você fez a provocação ali no começo, quantos CEOs você conhece, arquitetos, engenheiros, pessoas que tiveram carreiras internacionais, e os fatores históricos que eu comentei nos trazem até aqui também, somado a toda a questão do racismo que ao longo do caminho, ao longo do tempo, nunca foi punida de fato. E hoje, dado toda a estatística que você trouxe, hoje muito se tem falado sobre igualdade e equidade, que é um pouco da sua provocação. E é bem importante dizer que a igualdade, todo mundo sabe que ela é a base da democracia, ela está na Constituição, mas como eu comentei no início, ela é muito aspiracional, sabe? A igualdade, ela é quase que um princípio norteador. Quando a gente olha para a realidade das pessoas,
o que a gente realmente vive no mercado, a igualdade ela não é uma realidade, sabe? Ela acaba sendo um conceito base da democracia, mas muito aspiracional. E aí, quando a gente fala de igualdade e equidade, o que é isso, né? Quais são essas diferenças? Por que a gente escuta tanto isso? Igualdade, como eu comentei, é essa falsa impressão de tratar todo mundo igual, né? Essa situação onde a gente olha 100% dos indivíduos como se eles fossem pessoas, seres humanos 100% iguais. Mas quando a gente olha para essas raízes que nós comentamos aqui, todo esse passado histórico da escravatura e tudo que nos trouxe até aqui, é muito claro que nós não somos competidores iguais. É muito claro que as nossas bases, por todos os fatores históricos que nos trouxeram até aqui, nos trazem condições de competição diferentes. E é por isso que a gente fala tanto de equidade. A equidade é quase que uma questão de compensação, sabe? É uma questão que torna competidores que têm históricos tão diferentes, históricos tão díspares, tornam as condições desses competidores condições mais igualitárias, tornam quase que reduz aquele gap que a gente tem histórico para que a gente possa competir de igual para posições no mercado de trabalho, por exemplo. Então, obviamente, é por isso que a gente vê no mercado um movimento bastante forte com relação a posições mais exclusivas, a gente escuta sobre cota, a gente tem programas que são dedicados para pessoas negras, e tudo isso, todas essas ações, elas têm como principal objetivo reduzir essas diferenças que esses competidores têm. E aí o que eu quero dizer com isso é, pensando, né, refletindo a respeito desse passado, a respeito de toda essa reparação histórica que a gente precisa discutir, imagine que tudo que nos trouxe até aqui fez com que as nossas bases, as bases das pessoas negras de uma forma geral, elas tenham uma visibilidade com relação à educação, acesso, informação, muito diferente das demais pessoas da população. Então, o fato da gente ter todo um processo histórico que nos traz até aqui para sermos competidores tão diferentes, por conta deste fato, a gente precisa falar de equidade. É literalmente a forma de tornar competidores com histórias tão diferentes, torná-los mais próximos da realidade, ou seja, fazer com que essa corrida seja justa, fazer com que eles possam competir para as mesmas oportunidades, mesmo tendo um histórico tão diferenciado, mesmo tendo bases tão diferentes, fato este muito alavancado em função de tudo que foi vivido historicamente e que ao redor, né, ao passar dos anos, a gente acabou carregando um pouco de todas essas decisões históricas e constitucionais que foram feitas. É dessa forma que eu vejo, quando a gente fala de igualdade e equidade, eu sempre vejo a igualdade como uma coisa muito aspiracional, que não se vive de fato, e vejo a equidade como algo necessário que precisa estar no nosso dia a dia em amplos aspectos, não só nos aspectos profissionais, mas, enfim, todo tipo de oportunidade que a gente discute, porque é a forma da gente diminuir as diferenças. Então, poxa, tem pessoas que tiveram a oportunidade de fazer carreira fora, estudar mais idiomas, acesso à educação de qualidade. E quando a gente olha para a população negra, na maioria das vezes, por conta de todo esse histórico, as condições que essas pessoas chegam até o mercado de trabalho são muito diferentes. Então, quando a gente fala de equidade, é muito nessa provocação. Como é que a gente reduz as diferenças para que esses competidores consigam, obviamente, olhar para as mesmas oportunidades com condições similares, de conquistá-las, principalmente. Muito bom, Ju. Acho que eu continuo aí falando um pouco disso, né? Trazendo esse racismo que você comentou e essa busca pela equidade, mas agora trazendo para o nosso dia a dia, né? Para o nosso linguajar, para o nosso modo de falar, que também tem toda essa raiz, né? Que também é enviesado, que também traz consigo um poder da palavra muito forte e que às vezes a gente utiliza sem imaginar, né, ou sem saber realmente o contexto da palavra. E aí, Tânia, se você puder me ajudar aqui com algum exemplo, né, dessas frases que a gente costuma dizer e também a principal, qual que é a importância, né, da gente ganhar consciência de que a gente reproduz
muito desses números, muito desse histórico na nossa fala, né? Seja intencionada ou não, e como a gente consegue aí, como indivíduos, o nosso papel, como a gente consegue se policiar, como que a gente consegue realmente evitar utilizar essas terminologias. Então, Bruna, a nossa língua portuguesa, felizmente, é muito vasta, né? A gente tem muitas opções de substituição de termos e expressões. Eu acho que o melhor caminho quando é a gente descobrir a raiz do que a gente está falando e aí controlar aquilo que sai da nossa boca, né? Nós temos muitas palavras e quando eu falo que o Brasil é um país que o racismo é estrutural, logo a língua, as manifestações das pessoas serão pautadas na mesma ideia de raça, né? Então, nós temos inúmeras expressões. Por exemplo, a gente fala muito de associar o que é branco a coisa boa e o que é preto ou negro a coisa ruim. Então, a gente fala inveja branca, é como se fosse a inveja boa. E aí a gente fala, por exemplo, linha branca, mesa branca, né, em termos de religião, né? Eu sou espírita da mesa branca, como se essa então fosse magia branca, também se usa muito, né? Como se sendo branco fosse bom. E aí, ao contrário, né? A gente fala lista negra, a gente fala magia negra, a gente fala mercado negro, tudo isso associando preto e negro a coisa ruim. Eu acho que da nossa língua portuguesa, poucas palavras vão trazer branco como coisa ruim e negro como coisa boa. E que eu me lembro agora, eu só lembro de quando a gente fala grana preta, nota preta, aí é coisa boa, né? E quando a gente fala, deu um branco no meio da prova, está associando branco a coisas ruins. Mas a maior parte da nossa língua vai produzir esse racismo. Então, quando a Juliana falou aqui, né, das leis, e aí ela fala um pouco sobre a lei do ventre livre e a lei do sexagenário, né? A gente costuma dizer que são leis que são leis para inglês ver, né? A gente fala muito isso. Não, fez um evento para inglês ver, fez uma lei para inglês ver. Por que disso? Né? Isso vem lá da época colonial, porque a Inglaterra fazia pressão em cima de todos os países, porque a Inglaterra começava ali a sua revolução industrial e precisava de mão de obra para trabalhar nas suas indústrias, e aí a Inglaterra começa a pressionar os países para a abolição. E aí alguns países começam a criar, então, leis que, na verdade, as pessoas não vão chegar a adquirir ou a gozar daquela lei, por isso a gente chama de para inglês ver. Então, quando a gente fala essa expressão, por exemplo, é uma expressão cunhada no racismo. E aí a gente tem uma série, né? A gente fala, por exemplo, e eu não posso aqui me delongar muito, mas eu queria trazer uma que eu acho que é fundamental, essa a gente tem que abolir, assim, sumariamente da nossa fala, que é o disputar a nega. A galera que é aí do baralho usa muito essa expressão, né? Quando tá ali no jogo empate, vai ser a última partida e fala, vamos disputar a nega. Essa expressão vem desde o período colonial, desde o período escravocrata, em que as pessoas viajavam para as fazendas umas das outras, normalmente elas iam passar mais de um dia, porque tinham dificuldade ali de acesso, de transporte, né? E aí, à noite, geralmente, elas, então, começavam a fazer jogos, coisas para distrair ali. E aí, pessoal, os donos de fazenda literalmente disputavam a nega. E aí, aquele que ganhasse aquela última partida realmente tinha direito a passar a noite com uma menina escravizada, geralmente uma menina virgem. Então, quando a gente fala disputar a nega, a gente está perpetuando uma cultura racista além da cultura do estupro. Por isso, a gente deve abolir do nosso vocabulário. A partida decisiva, a partida final, a última partida, são termos que a gente pode usar com mais tranquilidade, né? Uma outra expressão que a gente fala muito não fala comigo desse jeito, não, que eu não sou suas negas. Por que você está falando comigo desse jeito? Eu não sou suas negas. Quer dizer, então, com as negras, poderia falar de qualquer maneira? Poderia tratar mal? Então, nós temos aí uma infinidade, denegrir, inveja branca, criado mudo, meia tigela, da cor do pecado, enfim, nós temos uma série de termos e expressões, então, pautadas no racismo. O que a gente pode fazer? A gente pode pesquisar, a gente pode estudar, né? E aí, uma coisa que eu queria deixar aqui é que, assim, as mesmas fontes de acesso que as pessoas negras têm para estudar sobre racismo, as pessoas brancas têm a mesma fonte. Então, busquem as mesmas fontes que a gente busca e procurem entender, porque quando a gente entende, a gente começa a cortar. E não é da noite para o dia que a gente corta esses termos e expressões do nosso vocabulário, não. Mas quando a gente traz isso para um nível de consciência, a gente fica mais atento. Então, acho que o caminho é esse, conhecer e, a partir daí, ficar atento. Eu estava dando uma palestra numa empresa esses dias, só para terminar aqui.
E aí uma pessoa falou assim comigo, Tânia, eu estava falando sobre que a questão da intencionalidade ou não, quando você pratica um ato de racismo, sendo intencional ou não, vai doer no outro do mesmo jeito. Então, as falas, a gente às vezes fala essas coisas e fala assim, não tive intenção de te machucar, não falei isso para te ferir. Mas, de todo modo, a gente está ferindo outras pessoas. E aí uma pessoa falou numa palestra que eu estava dando, que quando se pisa no nosso pé, a dor que se causa é a mesma se você pisar de propósito ou se você pisar sem querer. Que você pode até assim, nossa, pisou, pode doer psicologicamente, você fala, não, pisou no meu pé de propósito, mas a dor física é a mesma. Então, mesmo que a gente não tenha intenção, a gente está ferindo o outro. E se a gente está ferindo o outro, a gente precisa, sim, ressignificar. E, felizmente, a nossa língua portuguesa é vasta e a gente tem outras alternativas. É isso. Não, legal, Tânia. Obrigado por compartilhar aí. Acho que aqui a gente trouxe, a Tânia acabou de trazer um pouco do papel do cidadão em si, né? De mudar isso, né? Mas eu acho que tem uma parte aqui do setor privado que também tem um poder muito grande de mudança e tem poucos negros dentro de suas corporações hoje. E números que vão ficando piores à medida que a gente, o funil aí de liderança ele cresce, né? Eu queria entender aí com o Gustavo, que está liderando a frente de diversidade do do Instituto CIA, qual que é o papel para você, o papel do poder e o poder, na verdade, que o setor privado ele tem para provocar e realizar essas mudanças aí? Nossa, que delícia ouvir Tânia e Juliana. Nossa, fiquei aqui babando na tela. Muito bom, muito bom. Bom, eu queria, antes de responder essa pergunta, fazer um depoimento pessoal mesmo, né? Interessante, não é em contraponto com relação ao que a Juliana disse e o que a Tânia disse, mas é uma percepção que o mundo corporativo tem quando a gente fala de inclusão, sobretudo quando a gente está falando de equidade racial, né? A Juliana disse isso, obviamente, as estatísticas dizem que não, quando você fala em incluir pessoas negras dentro do mercado corporativo, a gente tem que entender que algumas questões com relação ao conhecimento de línguas, a gente precisa retrabalhar, entender e oportunizar essas chances para que as pessoas cheguem no mesmo nível. A gente está falando de uma compreensão também de uma série de repertórios que às vezes as pessoas acham que todo mundo tem e as pessoas não têm, mas eu sou uma pessoa que tem um histórico muito diferente da maioria dos jovens negros do Brasil. Eu estudei em colégio particular a minha vida inteira, eu estudei na Universidade de São Paulo, eu fiz intercâmbio, e eu tive que fazer 30 processos de trainee e entrevistas de emprego para conseguir a primeira oportunidade. Eu estou dizendo isso porque, inclusive, quando o Magazine Luiza fez a primeira ação de inclusão para profissionais negros trainees, né? Eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista na mesma reportagem do Valor Econômico falando da minha experiência, né? E uma das coisas que eu falava as pessoas acham que esses processos seletivos ou uma visão de uma empresa que está pensando em inclusão, ela tá basicamente trazendo possibilidades, né, atalhos para que outros profissionais consigam se integrar e se desenvolver, que eu acho extremamente legítimo, e é o que a Juliana falou, é uma reparação, e não é só uma reparação, é uma estratégia de negócio, mas um pouco falo mais sobre isso. A gente está falando também de profissionais de recursos humanos, de gestores, de pessoas que não viram na sua trajetória profissional profissionais negros para conseguir para ter a capacidade de ter me enxergado, por exemplo, atrás como um potencial. E tantos outros amigos meus que passaram por situações similares, né? Então, Joana, a questão da equidade racial é uma questão que ela é muito mais enraizada, né? Quando a Tânia fala de racismo institucional, é também sobre isso que ela está falando. O fato de eu ter tido essa base tão poderosa, tão exigida no mercado que a gente está inserido, não me privou de ter tido dificuldades gigantescas para conseguir se inserir nele, né? Então, eu gosto sempre de pautar isso, porque às vezes as pessoas acham que a educação é a grande solução para a gente conseguir ter cuidado, mas não é só isso. Tem muitas coisas para serem ainda discutidas. Aí a gente pode falar de racismo estético, eu sempre raspei minha cabeça, consegui colocar dread depois de um grande momento. Enfim, as mulheres negras sofrem muito mais do que os homens negros com relação a isso. Enfim, uma série de questões específicas. Mas
respondendo objetivamente a pergunta da Joana, o mundo corporativo, o setor privado, ele tem, por questões de responsabilidade social, que olhar para isso de uma forma pragmática, contundente, porque ele exerce suas atividades econômicas nesse país racista e estrutural, classista, LGBTfóbico, que é o Brasil, né? Então, ele tem que fazer isso por uma questão de... Ele opera nesse país, ele dialoga com as 56% de pessoas negras. Então, ele tem que entender disso e ele tem que oportunizar para essas pessoas também, né? Porque está inserido dentro dessa realidade. E, na outra ponta, se ele não se sente motivado por isso, Joana e Bruna, ele tem que se sentir motivado pela questão de que o quanto isso vai, já está provado por trilhões de estudos de consultorias estratégicas, agregar positivamente dentro do negócio, né? Dentro da atividade fim do negócio, né? Eu comecei a carreira em consultoria, assim como vocês, fui consultor, fui o único consultor negro primeiro da consultoria que eu trabalhava, omitia a minha homossexualidade, porque era, mas, meu Deus, eu sou o único negro, eu não tenho que falar que eu sou gay. Deus do céu, é o fim, né? Tipo assim, então eu omitia também, gastava muita energia com isso, tinha dificuldade de ter relacionamento com as equipes que eu participava por conta disso, então os treinamentos que eu recebia da empresa, os investimentos que a empresa fazia em mim, eles tinham menos efeito porque eu não sentia confortável naquele ambiente de treinamento. E eu não sentia confortável de propor ideias, enfim, de ter rapport com pessoas de hierarquias maiores, porque eu tinha uma... o ambiente me sufocava de alguma forma. Então, não promover um ambiente diverso, você perde dinheiro e você perde a oportunidade de enxergar outros nichos de mercado, né? Eu gosto sempre de dar esse exemplo, que ele é muito simbólico, de o quanto o varejo de moda, por exemplo, que é a que eu estou inserido, demorou, e eu falo isso na CEA, estou falando aqui porque eu falo isso lá também, demorou para investir e entender a potência que era o Pantera Negra. Pantera Negra foi um filme que, antes de ser lançado, ele já era muito esperado pelas pessoas, né? Ele foi indicado ao Oscar, e a primeira blusinha sem vergonha que saiu do Pantera Negra saiu em setembro, o filme foi lançado em fevereiro, né? E essa é uma das discussões, exemplos que eu dou sistematicamente dentro da CEA sobre como a gente enegrecer a nossa criação é importante. Porque eu nunca gostei de super-heróis, mas eu adorei aquele filme, me conectaria com ele, compraria uma blusa dele. Assim como 56% da população brasileira. Então, no final do dia, enegrecer o seu time, trazer mais mulheres para a liderança, pensar mais como trazer oportunidades para pessoas LGBTQIA+, a gente está falando também da possibilidade de enxergar novos mercados, a gente está falando também da possibilidade de criar um ambiente diverso, um ambiente mais leve para que essas pessoas se envolvam, para que essas pessoas se inovem e que, se não pela responsabilidade social daquela empresa, ela vai, com certeza, capturar lucratividade, que é, no final do dia, um dos principais indicadores do nosso universo. Então, eu acho que é esse o olhar que a gente precisa ter. Esse assunto que a gente estava debatendo aqui, ele, para muitas empresas, é um assunto que vem muito de baixo para cima, porque nós temos ainda uma liderança no Brasil que está se letrando no que se refere a questões de sustentabilidade, a questões de diversidade, equidade e inclusão, porque é uma liderança branca, uma liderança que Nova York é mais perto de Paraisópolis, é uma liderança que, enfim, que tem ainda uma distância muito grande da realidade do Brasil e que precisa e tem corrido atrás disso, porque a gente tem cobrado isso como colaboradores e agora também os investidores parecem que também estão olhando para isso pela pauta do ESG. E eu acho que eu sou também, eu entendo que eu sou um pouco também empático com essa liderança, porque entendo que ela também está se letrando, entendendo como fazer isso, mas o racismo estrutural, institucional, no mundo corporativo é problema dos homens brancos héteros. E eles precisam ajudar a gente a resolver, né? Então, fica o convite aí para todos que estão ouvindo a gente enfim, escutar mulheres como Tânia, escutar mulheres como Juliana, né? Mulheres negras que estão fazendo aí um trabalho incrível dentro desse universo, outras pessoas também que eu conheço, porque tem muito conhecimento já gerado, cases de sucesso feitos, e é só vocês observarem que vocês vão colher também os resultados aí a curto prazo. Gente, só queria fazer que tá maravilhoso escutar vocês, tá? Antes de qualquer coisa da Bruna continuar. A Bruna pode seguir. Gente, tá muito bom, muito obrigada.
Acho que o Gustavo trouxe toda essa potência, né, esse poder que o setor privado tem. Porém, assim, quando a gente está olhando um pouco essa discussão, né, o quão latente a desigualdade racial se tornou, a gente vê um certo movimento recente, né, principalmente ali depois de maio de 2020, né, com a morte do George Floyd nos Estados Unidos, o movimento que se deu, né, da importância da vida negra. E aí, a minha pergunta, Tânia, né, se você puder me ajudar, ela é assim, como que você vê, né, o tempo que as empresas demoraram aí, ou começaram agora a ter pelo despertar, pelo interesse de mudar, né, um pouco até repentino, um pouco muito acelerado, mas eu trago também uma questão assim, por que que o mercado não se mexeu antes em casos anteriores, por exemplo, o caso do João, né, em casos que acontecem diariamente, a gente sabe, nas ruas, na favela, e o mercado não se posicionou da maneira que se posicionou aí depois desse grande evento. Então, eu acho que os Estados Unidos, eles são a maior potência mundial, é sabido por todo mundo, né? E eu acho que tudo que acontece lá baliza o que acontece no mundo, né? Principalmente nos aspectos econômicos e sociais. Então, eu acho que, infelizmente, precisou de morrer um homem negro, sendo enforcado até a morte nos Estados Unidos por mãos policiais, para que essa coisa efervescesse. O que não quer dizer que isso não acontecia antes, que os movimentos negros antes já não traziam essa pauta, já não questionavam isso, e muitas pessoas nas redes sociais, acho que o resultado disso tudo casou com o efeito que é hoje. E aí, eu acho que eu trago muito o que o Emicida fala, né? Tudo para ontem. A gente tem muita coisa para fazer, a gente tem pressa, o povo negro tem pressa, essas pautas são urgentes para nós. E eu acho que isso é resultado de muitas outras brigas que foram compradas antes, né? Para a gente estar aqui hoje, já teve gente que morreu, já teve gente que apanhou, já teve gente que foi preso. E eu acho que a gente precisa reconhecer isso. Então, assim, eu não acredito 100% do que está acontecendo hoje apenas ao episódio de George Floyd, mas sei que aquela morte foi uma morte significativa e que foi quase que aquela gotinha de um copo que está cheio. Então, assim, eu acho que esse copo já se enchia por muitos anos. Nós já tínhamos movimentos sociais, movimentos negros e algumas empresas já trazendo essa pauta para dentro de casa. Mas, depois do episódio de George Floyd, depois de todo o ocorrido, a gente foi um basta, assim. E aí a comunidade negra começou a se posicionar. Nunca surgiu tantos influenciadores negros como tem agora, né? E que bom, felizmente, né? Muita gente tendo coragem de se posicionar, muita gente tendo coragem de assumir uma negritude e ver beleza nisso, né? Eu, por exemplo, agora, gente, eu tô com 50 anos. Eu descobri qual que era o meu cabelo natural tem 3 anos. É um apagamento histórico de tudo que é nosso, da nossa cultura, do nosso corpo, dos nossos saberes, da nossa intelectualidade, enfim, tudo isso vem apagando há anos, né? E aí vai acontecer situações como essa, de eu aos 48, 47 anos, descobrir que cabelo que era o meu natural sem química. Porque a pressão das empresas antes era que meu cabelo fosse padrão europeu, né? Eu, uma mulher negra retinta, tinha que ter cabelo padrão europeu, né? E a gente viveu em cima disso por esses anos todos, né? Então, eu só acho que, assim, o episódio de George Floyd foi a gotinha mas o copo já estava cheio há muito tempo. Acho que foi a última gota. E é claro que isso acontece muito por pressão de fora, né? Nós temos companhias aqui que são globais, né? E é o que vem, a pressão de fora, sobretudo dos Estados Unidos, pressionou o mercado nacional também. Então, acho que é tudo meio cadenciado, assim, a coisa, né? Nada é aquilo somente isoladamente, né? Acho que teve todo um cadenciamento para que a coisa chegasse do jeito que está. E eu sinto dizer que ainda está pouco, né? Ainda está pouco, a gente ainda vê só as grandes empresas se preocupando com isso, quando a gente sabe que a gente pode fazer diversidade tendo 2 pessoas dentro de uma empresa, né? A gente não precisa acreditar essa responsabilidade apenas às empresas grandes, apenas a quem tem porte grande, né? Então, acho que assim, tem muito o que fazer. Eu acho que eu não vou viver para ver esse país tendo equidade. Eu acho que meu filho talvez não veja isso ainda. Eu acho que é um processo que, como levou 400 anos para estar nesse status quo atual, acho que demora-se alguns anos para que a gente tenha um cenário minimamente equânime. Mas eu acho que eu fico feliz de saber que a gente partiu de algum lugar, de que algo já está sendo feito.
Isso aí já fico muito feliz com isso. E aquele negócio, né? Um tabu ele só se quebra quando a gente fala sobre ele. Nunca se falou tanto sobre racismo. E que bom, né? Acho que esse é o início para mudar essa repetição que mata, que adoece, que segrega, enfim, que só causa coisas ruins. E é aquilo que o Gustavo falou, né? Quem tem um mínimo de visão de estratégia de negócio, quem quer hoje crescer e ter sustentabilidade no seu negócio, tem que olhar para a diversidade. Porque todos os estudos vão nos indicar o tanto que diversidade está ligada à inovação, à criatividade, a olhar diferente, enfim, só tem benefícios, né? Eu não sei porque que até hoje ainda tem gente que ainda acha que pode ter algum malefício em montar times diversos, né? Não, legal, legal, Tânia. Acho que até aproveitando um pouco o que você falou aí, que você não vai viver para ver, né? Um país com igualdade aí, acho que a gente tem a pesquisa lá do Instituto Etios, que fala que a gente vai demorar cerca de 150 anos para chegar à igualdade racial no ambiente de trabalho, né? Ao mesmo tempo que a gente vem aqui com uma questão que vem ganhando força e que lá fora já tinha força também, né? Que é o ESG. Eu queria entender com a visão aí do Gustavo, isso vem para acelerar mesmo? Qual que é o papel, qual que é a força desse movimento que a gente vem tomando nessa luta de diversidade? Qual que é o papel do ESG nisso? Acho que inclusive, você escreveu um artigo sobre isso, então acho que legal ouvir de você aí um pouco. Sim, tive a oportunidade de escrever para o UOL Eco sobre isso esse final de semana. Mas eu vou fazer um parênteses aqui. Tânia Chaves, 50 anos, perfeita. Fiquei chocada aqui com essa idade. Falei, gente, toda essa mulher tem 50 anos. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos fechar esse parênteses. Santa melanina, Gustavo. Gente do céu, maravilhosa. Preciso parar de beber. Esse bar aqui, eu vou cancelar isso aqui agora. Mas, enfim. Cara, eu acho que o ESG, ele vem, né, obviamente, até coloquei isso no artigo, escrevi bem sobre isso, ele veio aí sobre uma carta aberta, né, do FINC para o universo do mercado financeiro, falando de como as empresas precisavam, nas próximas décadas, reduzir os seus riscos, olhando também para trazer propósito para as organizações. Uma das dimensões que ele trouxe foi que as organizações tinham que ter propósito também para gerar engajamento dos colaboradores e para gerar uma boa relação com as comunidades. A gente viu, e você citou, né, que justamente há um ano atrás a gente teve o assassinato do João numa rede de supermercados, né, de varejo alimentar, enquanto isso foi prejudicial para essa marca especificamente no nosso imaginário, né? Quão risco foi isso dentro do nosso imaginário, né? E aí quando a gente está falando de ESG, a gente está falando de conseguir trazer uma estratégia muito bem estruturada, com indicadores, com governança específica, que vá reduzir esses riscos e promover uma melhor relação daquela organização com a comunidade que ela está inserida. Isso, no Brasil, tem tudo a ver com a equidade racial, né? Eu hoje tenho a oportunidade de liderar o Instituto CEA, né? O Instituto CEA existe há 30 anos no Brasil, e a gente faz um trabalho que a gente chama aqui de fortalecimento de comunidades por meio da moda, né, em que a gente se utiliza do empreendedorismo e do voluntariado corporativo, convidando pessoas da CEA para irem para as comunidades, fazerem ações voluntárias. E quando eu assumi o programa de voluntariado do Instituto CEA, por exemplo, eu lembro que um dos maiores incômodos que eu tinha é que ele tinha um caráter de voluntariado muito instagramável. Então, as pessoas iam para as escolas, pintavam as paredes, brincavam com as crianças, tiravam foto com as crianças, postavam no Instagram e voltavam para casa achando que tinham salvado o mundo. E eu falava, gente, ok, eu acho que isso tem seu valor, eu não estou minimizando esse tipo de ação, mas tem tanto conhecimento na CEA, tem tanto potencial que pode ser compartilhado com as comunidades, que a gente poderia levar isso para outros lugares e mapear as necessidades desses lugares e fazer esse match de necessidade com um potencial para fazer uma ação voluntária. E a gente entrou no interior do Brasil, para a comunidade quilombola, para Paraisópolis, que eu sempre gostei. A gente trabalhou com mulheres travestis transexuais, transgêneros, perdão. A gente começou a trabalhar, enfim, com públicos que esse programa de voluntariado, então, até então, não dialogava com.
E isso foi muito importante para que a gente também trouxesse para a relação da CA com as comunidades que ela estava inserida um grau de qualidade, um grau de proximidade bastante muito melhor do que a gente tinha antes, né? E também mostrando para os executivos da CA quem que era cliente da CA, quem que é cliente do varejo brasileiro, que é cliente do varejo brasileiro, meus senhores, é uma mulher negra. As pessoas precisam entender isso, né? No final do dia, essa mulher negra não está pensando produtos, serviços, tecnologias para essa outra mulher negra que vai comprar e consumir esses produtos, tecnologia, né? Então, a gente trouxe essa proximidade do programa de voluntariado com as comunidades onde a CA estava presente. E no programa de empreendedorismo, que eu tive a oportunidade de lançar esse ano, a gente criou vários editais, um com a Feira Preta, liderada pela Adriana Barbosa, que é uma das minhas mestras aí, com carinho, que a gente acelerou o negócio de afroempreendedores de moda, e a gente levou esses afroempreendedores para o marketplace da CA em forma de campanha. A gente fez um shooting com eles, eles escolheram os modelos, eles participaram, eles aprenderam com o processo, e eles comercializaram as peças deles para das 10 milhões de clientes que estão no nosso aplicativo, para, enfim, toda a nossa base digital que consome e busca moda na C&A, né, com um destaque especial para eles, né? Tipo, compre de afroempreendedores, fortaleça o afroempreendedorismo na moda. Então, por que eu estou trazendo esse case específico para cá? Porque o Paulo Corrêa, que é CEO da C&A Brasil, abriu a reunião trimestral com os investidores da C&A falando sobre esse case. Então, quando a gente está falando de ESG, que foi a sua pergunta, a gente está falando de ele mostrar para os investidores da C&A que a gente está criando uma relação próxima, uma relação de conexão do social com o negócio, que vai, com certeza, gerar um menor risco, uma maior proximidade dessa marca específica com a nossa cliente final. Então, quando a gente está falando de ESG, eu acredito que a gente precisa usar essa pauta, que é uma pauta cansativa para pessoas como eu, Juliana e a Tânia, imagino, porque a gente já está discutindo isso muito antes dessas 3 letras ficarem exaustivas no LinkedIn, mas a gente precisa se valer dessas 3 letras para também trazer a narrativa do investidor que está trazendo essa pressão, esse elemento novo, também para o negócio, né? E é importante, Joana, né, vocês, como a Pia, estarem abrindo espaço para a gente falar sobre isso, porque quando a gente está falando de uma companhia, de uma consultoria como a Pierce, que está entrando nessas empresas, propondo e ajudando a solucionar negócios, trazer elementos e cases como esses, né, quando a gente para conseguir solucionar e encontrar caminhos, é fundamental, né? Quando vocês entram numa empresa e essa empresa, poxa, não sei como aumentar um nicho de mercado, e vocês falam para ela, mas quantas pessoas desse mercado você quer encontrar, né? Você tem trabalhando com você, você quer entrar lá no Nordeste, quantos nordestinos querem com você, você quer trabalhar com pele negra, vocês têm essas pessoas, e eu acho que as consultorias têm um poder muito grande de também trazer isso para os executivos, porque às vezes vocês conseguem trazer isso de uma forma e quem está dentro não consegue. Então fica o convite para vocês aí, com meus parabéns primeiro pelo trabalho que vocês estão fazendo, de ter talks como esse, fazer esse movimento dentro da consultoria, mas o convite também é vocês expandirem isso cada vez mais e trazer também essa provocação que vocês estão fazendo para si mesmos, para os clientes de vocês, porque essa pauta tende a crescer, esses cases tendem a se multiplicar e a gente precisa continuar a hackear o sistema através também dessa nova narrativa que surge. Então, eu acho que o ESG sim pode ajudar a gente dentro dessa pauta, mas como eu finalizei esse mesmo artigo, a gente tem que ser antirracista, não por causa do ESG, a gente tem que ser antirracista porque essa é a coisa a ser certa, né? Então, não é só por causa disso que a gente precisa correr atrás desse argumento, dessa possibilidade que surge agora para a gente falar sobre esse tema, sobre a ótica no mercado financeiro também. Bom, né? Inclusive aqui a frente de diversidade está ali no nosso pilar de ESG. E aí eu acho que a gente conversou bastante até agora, assuntos diversos de história das iniciativas, mas a gente sabe que, além do ESG, existem outros programas, outras vias paralelas que as empresas estão atuando, né, justamente para a gente atrair, reter e manter, né, e
e continuar com esses talentos dentro da empresa. Não importa a gente trazer e essas pessoas não se sentirem à vontade, né? Eu ouvi no podcast ali do Mamilos que eles falam isso. Se você convida a pessoa para sua casa, você tem que estar disposto a arrumar a sua casa, a ajustar a sua casa para que aquela pessoa sinta-se bem-vinda, né? Eu acho que tem muito isso. Então, assim, a gente vê outros programas, né? Como os programas exclusivos da Magalu. A gente tem hoje agora muito mais empresas de recrutamento, até que estão surgindo e grandes empresas indo atrás delas para fazer um recrutamento específico, né? No caso, por exemplo, da diversidade racial, a gente tem a Emprega Afro, que acaba sendo um pouco um símbolo aí de empregar pessoas negras. A gente fala de o grupo de afinidade das empresas interno ganhando força, ganhando visibilidade, falando pela empresa, né? E, além disso, assim, ajustes, né, que nem vocês comentaram nas políticas, para perder esse institucional, né, esse racismo institucional que a gente comentou antes. E aí, Ju, a gente viu ali um pouco também no seu LinkedIn, nas suas redes sociais, que você comenta um pouco sobre essas outras iniciativas, né, além do SG. E aí eu queria que você contasse um pouco para a gente sobre elas. Qual, assim, você vê que tem alguma que as empresas estão fazendo e que você consegue ver realmente um sucesso de fato, ou é um conjunto delas? Como é que a gente consegue hoje, como empresa, se estruturar para a gente poder fazer esse movimento, né? A gente acho que está na ideia aqui também de aprender, né? De como que a gente pode aprender com vocês para a gente começar aqui também. E aí, antes da Ju falar, eu queria deixar muito especial essa pergunta aberta aí para os demais aí, porque eu acho que todo mundo tem a complementar depois nesse ponto aí. Muito bom, Ju. Beleza, perfeito. Bom, primeiro, até queria reforçar, né, um ponto que Tânia e Gu comentaram, né? É mais do que reparação social. Aqui a gente está falando literalmente de resultado. Então, já passou da hora da gente acordar para essas questões e entender que a gente até fala bastante no meu ambiente de trabalho que se a gente quer resultados diferentes, a gente não pode continuar com pessoas tão iguais. Então, poxa, num mercado onde 56% da população é negra, como é que eu consigo atingir essas pessoas se dentro de casa eu tenho pessoas tão iguais? Então, é uma pauta que é mais do que uma reparação social para as empresas, né, para o mercado de trabalho, mas uma questão comercial e estratégica, sendo bastante honesta, né? Acho que existem várias estatísticas, como o Gu e a Tânia falaram, que provam o quanto é necessário a gente trazer a diversidade para a mesa, não só a diversidade racial, mas de todos os grupos, para que a gente possa, principalmente, trazer resultados diferentes. E até no ambiente que eu atuo, a gente principalmente sempre ressalta, para atender clientes tão globais, né, como é que a gente vai ter aquele batalhão de pessoas tão iguais? Se a gente quer resultado diferente, a gente precisa se movimentar nesse sentido. E aí, falando um pouco da tua pergunta, as empresas elas estão se movimentando de forma bastante forte. É óbvio que eu vejo um caminho ainda, como a Tânia bem colocou, talvez a gente aqui, nessa geração, talvez não consiga viver isso de forma tão forte. Talvez o filho da Tânia não tenha a oportunidade de ver o mundo 100% diverso, mas eu vejo um caminho, sabe? Eu vejo as empresas começando a se mexer, porque principalmente as empresas maiores, principalmente, elas começaram a conectar esse ponto com a estratégia e com todos os aspectos comerciais e resultado que isso traz, isso é fato. E aí, queria conectar um pouco com o que você trouxe também, porque a partir do momento que a gente se predispõe a abrir literalmente as portas das nossas empresas ou abrir a porta da nossa casa, a gente precisa se preparar. O que eu tenho visto no mercado é, primeiro, uma preocupação, um movimento, né, crescente, uma preocupação genuína com relação à inserção das pessoas negras e outras diversidades nas instituições, e eu vejo fortemente as empresas buscando se preparar para isso. E o que é o se preparar? O que a gente está querendo dizer com isso? É literalmente adaptar a forma como a gente se comunica, adaptar a forma como a gente
normalmente usa jargões e vícios de linguagem, por exemplo, como os que a Tânia trouxe, para que as pessoas se sintam literalmente em casa. E aí, falando do ambiente de trabalho, né, acho que a Tânia trouxe vários elementos puxa, blacklist, lista negra, são coisas que estão no meu dia a dia de trabalho. Eu sou de mercado de meio de pagamento. A gente fala o tempo inteiro de lista restritiva e lista permissiva, e tem uma série de ajustes que a gente vem implementando ao longo do caminho para que a gente consiga preparar a nossa casa para receber essas pessoas. O que eu tenho visto de movimento, primeiro, do ponto de vista de entrada no mercado, do ponto de vista de como atrair esses profissionais, é primeiro uma aproximação com as comunidades negras de uma forma geral. Então, se as companhias têm por objetivo crescer o número de colaboradores negros, elas precisam, obviamente, buscar nos canais corretos para isso. E as comunidades de pessoas negras, de pessoas trans, de todo tipo de diversidade que existe, é um dos principais e excelentes canais para que você atraia as pessoas corretas para esse caminho. Além disso, eu tenho visto muitas iniciativas com relação ao ajuste de como é que a gente identifica esses profissionais e como é que a gente classifica esses profissionais. E por que eu estou dizendo isso? Eu vou até trazer uma situação pessoal que já vivi há uns anos atrás. Eu trabalhei numa grande corporação onde pré-requisitos que eram colocados para o processo de seleção já segregavam as pessoas de uma forma geral. Então, puxa, você precisa ser formado na Universidade ABC, você precisa ter tido 35 idiomas diferentes. A forma como isso era colocado já gerava uma segregação natural. E, ao mesmo tempo, quando eu vivi nessa corporação, eu via também a empresa tentando se movimentar para a diversidade, mas parecia uma coisa meio maluca, assim, poxa, eu quero atrair profissionais negros, profissionais de todo tipo de diversidade, mas, ao mesmo tempo, eu quase que mantinha a porta trancada. Tamanhas eram as exigências, né, com relação ao processo seletivo. E o que eu vivi nessa época, eu até lembro que fiz uma provocação na época para a pessoa que liderava a área de recursos humanos. Eu falei para ela, puxa, tem noção que talvez você não teria me contratado? E eu estou aqui porque talvez eu cheguei antes, cheguei numa outra circunstância indicada, mas se você tivesse simplesmente recebido meu currículo, tem noção que talvez você não teria me contratado? Então, acho que cabe essa provocação, né? E óbvio, né? Fiz essa provocação num momento onde eu já estava confortável, já tinha vendido meu trabalho, então tinha segurança psicológica para tal, porque também não é uma coisa que a gente consegue falar e deixar exposto de forma tão aberta em toda e qualquer circunstância. E eu lembro que fiz essa provocação até pelo fato de que, poxa, eu me formei, obviamente, e até queria trazer um pouco da fala do Gu. Também me sinto numa posição privilegiada, Gu, porque sou filha de professores, pai e mãe ali cobrando educação, etc. E ainda assim, com toda essa posição de privilégio, eu também tive severas lutas para chegar onde eu cheguei, assim como você, né, que você mencionou sobre os seus 30 processos para conseguir chegar numa posição. E aí eu lembro que, especificamente nessa situação, eu comentei, talvez você não teria me contratado, por quê? Puxa, até sou formada, mas eu não me formei na universidade AAA ou coisa nesse sentido. Então, acho que cabe muito dessa provocação. Vejo as empresas se aproximando muito das comunidades para atrair as pessoas corretas, vejo as empresas se movimentando com relação ao que eles colocam de exigências. E vejo principalmente as empresas se preocupando em atrair os profissionais para prepará-los dentro de casa. Do tipo, tá tudo bem você não falar inglês, mas aqui você vai ter a oportunidade de se desenvolver. Em contrapartida, eu tenho certeza que você vai trazer resultados excelentes para essa instituição. Então, eu vejo as empresas se preparando muito nesse sentido, de se aproximar das comunidades, de atrair os profissionais, de investir em desenvolvimento desses profissionais para prepará-los para posições de liderança. E, obviamente, também uma adaptação de quem já está dentro de casa, do ponto de vista de comunicação, do ponto de vista de como é que você vai receber essas pessoas, como é que você vai adaptar o seu discurso para não usar frases, jargões que são considerados racistas, porque muitas vezes isso acontece, infelizmente, de forma natural, mas eu vejo de forma bastante prudente as empresas se preparando nesse sentido.
e aos poucos desenvolvendo e criando mais e mais profissionais que viram referência no mercado, eu imagino que ao longo do caminho a gente vai reduzindo esses impactos. Obviamente, com 150 anos pela frente, como a Jo comentou, mas a gente está se preparando para isso e acho que alguns primeiros passos dados são muito importantes. Vejo empresas, só para fechar, saindo do PPT. Eu acho que é isso que me deixa com o coração quentinho, porque tem muita coisa que a gente fala de diversidade, que é frase na parede, PPT sendo apresentado, mas eu vejo um movimento forte nesse sentido, óbvio que vai levar bastante tempo, mas ver esse movimento saindo do PPT me deixa um pouco mais confortável, se é que eu posso dizer dessa forma. Sério, Ju? Eu tenho visto pouco esse cenário que você está falando, na verdade. Eu tenho visto ainda as empresas procurando as pessoas negras, o negro aceitável. Eu não vi ainda um processo seletivo, ainda não vi, tá? Posso não ter acompanhado, mas eu ainda não vi nenhum processo seletivo, por exemplo, nenhuma ação afirmativa falando, procura um diretor negro. Já vi trainee, já vi estagiário, já vi dali para baixo. Para cima eu não vi nenhuma ação afirmativa procurando uma conselheira, mulher, negra, trans. Eu não vi. Eu não vi uma vaga falando, por exemplo, eu quero uma pessoa que venha de origem periférica. Eu quero nessa vaga alguém que teve que se rebolar para se manter vivo. Que é isso que bem acontece com os jovens negros, por exemplo, nas favelas. Eu ainda não vi isso. E eu espero muito ver isso acontecendo ainda, sabe? E eu acho assim, quando a gente vai receber uma pessoa na casa, trazendo essa comparação, né? Acho que a gente primeiro convida a pessoa. Você convida, eu te convido para ir na minha casa, você topa, aí eu arrumo a casa. Aí eu tô vendo muitas empresas fazendo um caminho muito inverso. Limpa a casa, não convida a pessoa não vai. Então, assim, eu acho que as coisas têm que acontecer quase que simultaneamente. Não adianta falar assim, eu vou esperar ter um ambiente perfeito na minha empresa para poder atrair pessoas negras. Gente, enquanto isso tem gente morrendo, enquanto isso tem gente não tendo oportunidade, enquanto isso tem gente passando dos 50 sem ter assumido um cargo de liderança. Então, eu acho que as coisas têm que acontecer, aquilo que eu falei, repito, né? A gente tem pressa. Eu acho que as coisas têm que acontecer concomitantemente. Não adianta esperar um mundo lindo, maravilhoso, para atrair esses talentos. Acho que a gente tem que fazer as coisas porque o gap é muito grande. Acho que a gente tem um gap gigante para equalizar ainda. Então, acho que se a gente ficar esperando as coisas acontecerem, vai demorar muito tempo. Então, acho que assim, nós temos que trazer essas pessoas, preparar o ambiente, é tudo ao mesmo tempo agora, porque por causa disso, por causa da pressa que a gente tem. E eu percebo que eu ainda vejo vagas muito embranquecidas para negros. Eu ainda vejo muitas vagas falando, esse processo de trainee para negros, mas exige um inglês, eu exijo que tenha formado a X tempo, eu exijo tal idade. Assim, eu acho que ainda falta, a gente tem que caminhar muito ainda para a gente desfazer um tanto de vieses que se tem ainda, sabe? Quando a gente se preocupa com os termos que eu uso dentro da minha empresa, esse excesso de inglês que eu vejo as empresas, gente, isso é muito cafona. É muito cafona, sabe? Não vamos fazer um job, vamos chamar, vamos fazer. Para quê? Sabe? É muito termo em inglês. E isso é de uma cafonice sem tamanho. Nós estamos no Brasil. Não estou falando com isso que a gente não tem que aprender inglês, que a gente não tem. Mas, assim, acho que a gente ainda usa um vocabulário que não é inclusivo. Acho que a gente ainda, até nisso, não só nas frases lá de origem racial, mas até no nosso vocabulário corporativo, a gente tem que repensar as nossas falas, que eu acho que elas são pouco acessíveis às pessoas, e a gente quer se dar de disruptivo, a gente quer pagar de desconstruído, sabe? Então, assim, não sei se eu estou sendo muito pessimista com o cenário que eu estou vendo, mas eu ainda acho que nós precisamos levar muito a sério o que eu quero com a diversidade, para além das hashtags, para além do PPT, sabe? Eu vou pegar a Ju e a Tânia somar e dividir por 2. Eu acho que sim, está acontecendo movimentos, mas sim, está muito devagar ainda, né? Eu acho que não está ainda numa velocidade, num potencial que poderia ser. Tem muita gente ainda com muito medo de fazer algumas ações dentro afirmativas, né? Por uma série de razões. Eu acho que também a gente tem vivido tempos de muita polarização e eu acho que esse tema, de alguma maneira, ele entra dentro dessa esfera de debate.
e isso também tá travancando um pouco as coisas, mas eu acho que também estou vendo alguns movimentos muito bacanas também acontecendo no mercado, mas obviamente que quando a gente olha as necessidades, a gente ainda fica inquieto com o que está acontecendo, né? Sem dúvidas. Mas assim, eu vou reforçar algo que eu disse para a Joana e também para encorajar as pessoas a saírem fazendo e metendo a cara. Se as mulheres fossem esperar o machismo acabar para entrar nas empresas, elas só tinham homem trabalhando até hoje. Então, a gente precisa começar e é um avião que a gente vai consertar voando, né? Não, a gente não vai, não tem como esperar para a gente conseguir fazer esse movimento acontecer. Então, a gente precisa agir e agir já, né? Mas eu tô no meio do caminho. Eu acho que talvez, quando a gente está tão inserido, talvez eu e você, Juliana, no contexto diferente da Tânia, que eu acho que a gente também está bombardeado por coisas boas que a gente esquece. Tô Mas romantizando, né, Gu? exato, talvez. Mas assim, eu acho que tem acontecido coisas, mas eu acho que a velocidade e a necessidade ainda é muito curta. Tem um caminho que eu acredito muito, que eu acho que é um caminho que eu faço sempre, que é o cuidado e a cobrança da cadeia de valor. Eu abri uma concorrência recentemente para fazer o rebrand do Instituto CA, e uma das questões que eu coloquei no formulário na RFQ, que é uma sigla em inglês também, tem, é, a gente era quantas pessoas negras trabalhavam naquela empresa. E muitas empresas não sabiam responder, ou não tinham, ou era um campo de número, aí eles abriam um outro campo para fazer um texto, mas não temos mais, entendeu? Então, só esse incômodo que eu gerei nessas pessoas, eu acho que vai fazer com que eles reflitam. Eu acho que esse é o poder das empresas grandes para as empresas de médio porte, as empresas de médio porte para as empresas de pequeno porte. Eu acho que a gente precisa começar, né, a trazer essas provocações para que a gente consiga fazer essas pequenas transformações que a gente está esperando aqui, né, essa noite. Não, legal, gente. Nossa senhora, é muito conhecimento aqui absorvido. Acho que a gente está um pouco chegando ao fim já. Eu queria pedir, acho que, dado que a gente falou de conscientização, lá em cima, eu acho que tem um conhecimento ainda a gente absorver ao longo do pós-palestra aqui, né? Acho que pós esse evento, não é nem palestra, não é essa roda de conversa aqui. A gente aproveitar esse momento para depois continuar estudando. Eu queria que vocês trouxessem indicação de conteúdo, de filme, de podcast, de livro, qualquer que seja, para que a gente consiga, de forma fácil mesmo, assim, entender um pouquinho mais do que vocês trouxeram aqui, entender um pouco mais na realidade, às vezes de filme mesmo, de coisas que a gente vê e que nos tocam mais na realidade ainda. Eu queria pedir aí para cada um de vocês, se vocês puderem nos passar um pouquinho disso. Bom, vou puxar, pode ser? E aí me complementem aí, que eu tenho certeza que eu vou aprender um monte com vocês também. Djamila Ribeiro Deusa, pequeno manual antirracista, leitura de uma tarde, gente. Livro pequeno, didático e direto, com recados bastante prudentes. Eu super sugiro, gosto muito da provocação da Tânia com relação ao acesso à informação, né? Todo mundo tem acesso, a informação que eu tenho acesso, todo mundo tem. E eu acho que o livro da Djamila, ele traz aspectos políticos, traz aspectos socioeconômicos, traz toda a história que a gente contou aqui para mostrar como é que a gente chegou aos dias atuais, e eu acho que ele é bastante esclarecedor nesse sentido. Pequeno Manual Antirracista é só um deles, a Djamila tem alguns livros que tocam a respeito desse assunto e eu super recomendaria. Mas, enfim, tem uma infinidade de vídeos, séries, coisas que chocam, coisas que mostram a realidade dura e nua e crua que a gente vive, mas se eu tivesse que reforçar, uma das leituras que eu tive que mais gerou valor seria o livro da Djamila. Mas queria deixar os meus colegas também trazerem outras reflexões aqui. Eu vou fazer a minha autopromoção aqui, né? Eu também sou youtuber, para quem não sabe. Eu tenho um canal que o nome dele é em inglês, viu, Tânia? Chama The Very Black Talk Show. Então, você Gustavo, pode melhor procurar. pessoa.
Vocês podem procurar lá no YouTube, The Very Black Talk Show. Eu falo sobre cultura, sobre política, sobre comportamento, com várias pessoas. Já entrevistei, falo com pessoas negras e pessoas brancas assumidamente antirracistas. Já tive a oportunidade de entrevistar pessoas como Helena Barbosa, Ellen Oléria, até o Enzo Celular eu entrevistei, a Rita Von Hunt, várias pessoas passaram por lá. E muito bacana, eu tenho muito orgulho desse projeto. E parei, porque eu preciso descansar, sendo também difícil do mundo, mas volto ano que vem aí com episódios novos, mas tem lá 9 episódios curtos também, de 10 minutos cada um. E muito bacana ver o potencial, o ponto de vista de pessoas negras, que às vezes as pessoas acham que é igual, mas não é. Nós também temos as nossas subjetividades. Acho que essa foi o que me motivou a criar o canal. E eu super convido vocês a irem lá acompanhar os episódios. Essa indicação da Ju é excelente, né? Do Pequeno Manual Antirracista. Acho que é um livro simples, fácil de ler. Eu gosto muito de um outro livro. Eu sou uma leitora muito voraz, mas eu não costumo pegar um livro e ler de uma vez, assim. Mas um livro que eu peguei e li de uma vez foi o livro do Lázaro Ramos, Na Minha Pele. Eu acho que ele explica de uma maneira sensível, didática, que eu sugiro as pessoas lerem, ao invés de a gente pegar leituras muito complexas, né? Mas também tem grandes pessoas aí, Sueli Carneiro, Chimamanda Adichie, enfim, então, assim, tem uma infinidade de escritoras e autores negros que a gente deveria ler. Sugiro também a ouvir o podcast Mano a Mano, que está cada dia melhor. Com relação a séries, tem uma que eu gosto muito que chama Olhos que Condenam. Está na Netflix, está fácil de assistir. É uma baita de uma caída de ficha que a gente tem, né? Tem um livro, né? não é? Chocante essa. Tem um livro que tem um filme também, fácil de achar em Netflix, que é o Bem-vindo a Marly Gaumont, que conta a história de um médico negro chegando na França. É um livro, um filme bem bacana assim, também para se assistir. E assim, sugiro que todo mundo me leia também, né? Estou lá no LinkedIn, estou às vezes no Instagram. Ocasionalmente estou no Instagram quando tem imagem para os meus posts. E tem muita gente legal também produzindo conteúdo nas redes, né? E aí eu queria citar algumas rapidamente aqui, né? Monique Evelyn, eu acho que tudo que ela produz é muito incrível. A Lisiane Lemos. Enfim, a gente tem muita mulher preta fazendo trabalhos muito bacanas por aí, que eu acho que a Adriana, né, que o Gustavo trouxe. Enfim, tem muita mulher bacana trazendo coisas muito legais, fazendo coisas muito legais em redes sociais. E são fontes também muito boas de conteúdo. Então, assim, sigam, tenham intencionalidade de procurar mulheres negras também nas redes. É isso. Não, legal, pessoal. Muito bom. Acho que a gente está chegando ao fim aí. Acho que eu queria. Vocês já falaram muito bem, muita coisa. Acho que bem rápido, bem breve aqui. Eu queria ouvir um pouquinho, cara, um pouquinho de vocês. O que vocês vislumbram de cenário futuro? Acho que vocês já passaram um pouco do otimismo e pessimismo aí no mercado de trabalho também, principalmente. Mas eu queria escutar de vocês como mensagem final aqui para a gente mesmo. Eu queria falar com a comunidade negra. Queria dizer para a comunidade negra que aproveitem essa oportunidade. A gente, incrivelmente, agora tem visto mais vagas afirmativas e eu acho que são oportunidades de emancipação que a gente tem. Que as pessoas possam se candidatar mesmo, buscar essas oportunidades e falar para as pessoas brancas que elas precisam entender mais de racismo, elas precisam estudar mais sobre racismo e precisa parar dessas frasezinhas bobas de que isso é mimimi, que isso é vitimismo, porque a gente está muito além disso, né? E eu espero ver um 2022 com mais oportunidades iguais para todos, com mais intencionalidade nos processos. E cada vez mais vendo pessoas negras no topo. Cada vez que eu vejo uma mulher como a Juliana numa posição estratégica, que eu vejo Gustavo numa posição estratégica, eu encho meu coração de alegria de ver que o cenário vai ser minimamente mais gentil com meu filho do que foi comigo. Então, eu espero mesmo que isso continue. Ver mais pessoas negras no topo. Eu vou falar aqui porque eu acho que o Gu, estou na dúvida se o Gu congelou. O problema talvez, acho que sim. Bom, perfeito. Bom, a Tânia escolheu falar com a comunidade negra, eu escolho falar com as instituições.
Acho que fóruns como esse, né, e papos como esse trazem para a gente um momento de conscientização e reflexão. E por que eu queria falar com as instituições? Queria até trazer uma provocação que estava na fala da Tânia, que eu aprendi tanto hoje, que é quando eu olho para o lado na posição que eu tô, acho que vocês comentaram aí, 1,96% dos executivos são negros, alguma coisa assim, e quando eu olho para o lado na posição que eu ocupo hoje nessa instituição, ou quando eu olho para este mercado de meios de pagamento e expando para o mercado financeiro, eu me sinto sozinha, não tem ninguém igual a mim. É carreira solo. Não tem ninguém para falar do cabelo, não tem ninguém para falar que alguém te encontrou na recepção e perguntou se você era assistente. E não tem nenhum problema, tá? Mas já passei por isso umas 10 vezes nos últimos 5 anos, ou mais até. E não tem nenhum problema, acho que todos os cargos são importantes, todas as posições são importantes, mas o que levou as pessoas, né? O que leva a pessoa a me encontrar no corredor e falar: você é assistente de tal coisa? Você que é a copeira? Você que... Já vivi muito. Então, meu recado é para as instituições, assim, olhe para as posições de liderança, principalmente com a provocação que a Tânia fez. Tem muitos programas de trainee, muitos programas de estágio, mas, enfim, o que a gente está fazendo para que essas pessoas se desenvolvam e ocupem posições ainda maiores, e o que a gente está fazendo para atrair profissionais já preparados no mercado para essas posições, porque existem inúmeros desses profissionais. E o que eu penso para o futuro, assim, para fechar, é olhar para o lado e não me sentir sozinha. Que tenham muitas Tânias, que tenham muitos Gustavos, muitas Julianas e tantos outros que possam compartilhar da mesma história, das mesmas dores e da mesma vivência que eu. E óbvio que talvez eu esteja inserida num contexto institucional bastante severo, como o Gu falou, do tipo, a gente está vivendo tanto esse negócio de diversidade nas instituições com as quais eu me relaciono, mas tem um espaço enorme ainda no mercado. Então, meu recado fica para as instituições, para olhar para isso com um olhar estratégico, isso traz resultado, isso vai, obviamente, trazer resultados diferenciados e obviamente, para o meu futuro, pensando na minha posição, quero olhar para o lado e ver vários de nós em posições similares. Acho que é isso. Legal. Gustavo, você tem alguma coisa aí para também pensando aí no cenário futuro? Eu não sei se você perdeu um pouquinho do que eu tinha falado, mas basicamente eu pedi um pouco para vocês. A gente está chegando ao fim já, mais para compartilhar um pouco do que você vislumbra, o que você espera do cenário futuro, assim, como mensagem final mesmo para gente. A live tá tão pesada que acabou a bateria do meu celular. Tô ligando. Olha, o que eu espero do futuro é mais ação. Eu acho que a gente precisa, de fato, de ações mais concretas, mais rápidas, mais pragmáticas, que enderecem os desafios, que são muitos que a gente tem. E, para mim, eu estou no momento da minha vida pessoal que eu não me interessa muito mais quais são as motivações dessas ações. Se são motivações essencialmente porque eu quero aumentar o lucro da minha empresa, porque eu quero atingir um indicador de ESG, ou porque eu realmente tenho mais responsabilidade social com a sociedade. Mas a gente precisa de ação. E eu acho que, à medida que essas ações acontecem, independente da motivação que elas têm, elas trazem mais pessoas que têm essa indignação, que têm esse pensamento, essa inquietude para dentro das organizações, para dentro das outras instituições de poder, do poder público também, e a transformação é feita, né? Então, eu acho que é isso que a gente quer ver e é isso que a gente precisa, né? A gente precisa de pessoas como a Tânia, como a Juliana, de pessoas antirracistas como a Joana, como a Bruna também, que estão trazendo essas pautas, liderando esses temas e influenciando outras pessoas a pensarem diferente. Então, a gente precisa de ação e a gente está muito disposto, né? Eu acho que nós temos aqui, né, nessa tela 5 pessoas muito dispostas a fazer e pensar diferente, e a gente precisa enfim, de mais oportunidades, mais recursos para fazer isso acontecer. Então, é isso que eu quero ver e convido a cada um que tem aí a oportunidade de fazer e colocar um tijolinho dentro dessa nova construção que a gente quer ver nesse mundo a fazer, né? Vou fazer um pouco da sua parte também. Ai, gente do céu, que noite! Foi muito bom escutar vocês, de verdade, assim, foi um ensinamento
que eu não tenho nem o que falar, assim. A gente está chegando ao fim aí da nossa segunda PIS pela diversidade. Acho que a gente, para todo mundo aqui, a gente abordou esses temas aí de história racial, sobre como isso impacta no dia a dia, sobre como nós, indivíduos e empresas, a gente pode mudar esse cenário. Mas mais do que tudo, de verdade, sim, eu fiquei babando aqui do outro lado. Eu queria agradecer imensamente a Tânia, a Ju, a Gustavo, por compartilhar com a gente do tempo, de todo o conhecimento, para que juntos, de verdade, acho que a gente pode falar que eu e a Bruna, a gente é apaixonado por esse tema, a gente, de verdade, que acredita que a gente pode mudar, que seja um pedacinho de alguma coisa, e a gente quer que esse ambiente ele seja de fato mais igualitário em todos os aspectos, né? Não só no racial, mas aqui especificamente. E acho que eu queria agradecer vocês pela Pierce e por mim, Joana, mesmo. Obrigado de verdade por compartilhar tanto ensinamento. Eu tô aprendendo com o Gustavo desde os termos que eu usei errado assim que eu falei com ele na primeira conversa que a gente teve. E eu tô aprendendo desde a primeira conversa que a gente teve, acho que foi segunda-feira que eu falei com a Ju primeiro e fui falando com vocês ao longo do tempo. Sim, foi muita riqueza mesmo. Quero agradecer de coração mesmo. Bru, segue aí você também. Sim, gente, eu queria agradecer muito, né, vocês, a paciência de vocês por esperarem, a disponibilidade de vocês de estarem aqui também até tarde para falar de um assunto que vocês gostam, mas de ver tantas opiniões, né, aquilo que a gente fala, ninguém é igual a ninguém, independente do gênero, da raça, da orientação sexual, é todo mundo diferente. Não adianta achar que a gente vai chegar num evento e escutar pessoas concordando e dando a mão e sendo feliz, né? Eu acho que esse evento mostra muito isso. Não existe um caminho certo, não assim, não existe um único jeito, uma única história, né? E aí acho que agradecer muito, acho que a diversidade é uma jornada, né? E a gente precisa falar sobre, a gente precisa que vocês, né, pessoas que realmente têm esse lugar de fala, protagonistas, venham aqui, ensinem. Eu acho que eu aprendi muito, assim, acho que as minhas expectativas estavam altas, não vou mentir desde o começo, mas vocês superaram, assim, absurdamente com os temas que vocês trouxeram, e vocês agregaram mesmo com a opinião de vocês, sabe? Acho que é muito importante. E acho que é isso. Muito obrigada, E eu gente. acho que um ponto que a Bru falou, acho que a mensagem final, assim, a gente tem que perder medo nas empresas de falar sobre isso, né? De trazer esse tema tão latente, tão importante. Então, acho que fica como mensagem daqui. É um tema importante, é um tema urgente e a gente precisa fazer e falar sobre esse tema. Obrigada, gente. Obrigada mesmo, tá? Tchau, tchau.